A empregada viu o padrasto entrar no quarto da filha da esposa todas as noites e ficou pálida quando descobriu o que ele fazia todos os dias. Quando o relógio marcava meia-noite, a empregada, que trabalhava há anos naquela casa, observava o movimento do padrasto indo até o quarto da menina sem que a esposa desconfiasse de nada. No começo ela achava que era apenas alguma conversa, algum cuidado de pai para filha. Mas com o tempo ela começou a notar que aquilo acontecia com frequência e sempre. Durante a madrugada, que deixava tudo ainda mais estranho, ela tentou ignorar, mas seu instinto não permitia que ela fingisse que nada estava acontecendo certa noite. Ela decidiu se esconder atrás da porta para tentar ouvir alguma coisa. Seu coração disparava, suas mãos suavam, e ela mal conseguia respirar quando viu o padrasto abrindo a porta do quarto da menina, com todo cuidado, e entrando. Devagar, alguns minutos depois, ela ouviu sons baixos e uma conversa que parecia ser um pedido de socorro. Seu corpo estremeceu. Ela não sabia se corria, se ligava para a polícia ou se enfrentava o homem, mas por medo ficou ali paralisada, observando e tentando entender melhor o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, tentou conversar com a esposa, mas a mulher ignorou. Disse que aquilo era coisa da cabeça dela e que o marido era um homem de bem e que nunca faria nada de errado, principalmente com a filha dela. A empregada voltou para seus afazeres, mas aquele incômodo não saía da sua cabeça. Na noite seguinte, a cena se repetiu. O homem novamente entrou no quarto da menina e permaneceu lá por quase uma hora, até que saiu disfarçando. Como se nada tivesse acontecido, a empregada decidiu que não poderia mais ficar calada e resolveu instalar uma câmera escondida dentro do quarto para descobrir a verdade. Ela comprou uma câmera pequena, escondeu em um urso de pelúcia e esperou a próxima madrugada chegar. Naquela noite, ela mal conseguia dormir. Seu coração batia tão forte que parecia que iriam ouvir. Ela ficou escondida atrás da porta novamente enquanto observava o homem abrir a porta do quarto e entrar mais uma vez. A empregada quase desmaiou quando, no dia seguinte, pegou as gravações e assistiu o que aconteceu. Naquela noite, as imagens mostraram algo que ela jamais imaginou ver. O homem não apenas conversava com a menina, mas ele a fazia rezar com ele, fazia ela entregar cartas que ele escrevia para o pai biológico da menina, que estava preso sem que a esposa soubesse. Ele usava a menina para levar mensagens e objetos para pessoas que ele não poderia se comunicar diretamente, pois o homem, na verdade, era envolvido com coisas erradas, que a família não sabia. Ao descobrir isso, a empregada ficou sem chão e imediatamente foi até a polícia entregar as provas. Quando a polícia viu as gravações, ficou chocada e imediatamente organizou uma operação para prender o homem. Naquela mesma noite, eles cercaram a casa e prenderam o homem, que ainda tentou fugir, mas sem sucesso. Ao ser preso, o homem confessou que usava a menina como mensageira, porque sabia que ninguém iria desconfiar de uma criança e assim conseguia se comunicar com seus comparsas, inclusive dentro da prisão. A esposa, ao descobrir tudo, caiu no choro e não acreditava que o homem que dormia do seu lado durante anos era capaz de fazer algo tão cruel e usar a filha dela para isso. A menina chorava muito e disse que sempre teve medo, mas que achava que era normal, pois ele sempre dizia que se ela contasse algo de ruim, aconteceria com a mãe dela. Por isso ela sempre ficou calada. A empregada foi considerada uma heroína pela família e também pelas autoridades, pois se não fosse por ela, aquilo poderia ter durado muito mais tempo e ter se tornado algo muito pior. Durante o julgamento, o homem recebeu uma pena longa por associação ao crime e por colocar uma criança em situação de risco, e foi condenado a mais de 30 anos de prisão. A menina começou a fazer terapia para tentar se recuperar do trauma, e a mãe passou a agradecer todos os dias por ter uma empregada tão corajosa que salvou a vida da filha dela. Depois de alguns meses, a vida começou a voltar ao normal. A empregada, que antes era apenas funcionária da casa, se tornou parte da família e foi reconhecida por todos pela sua coragem e determinação. E aquela história ficou marcada para sempre naquela família, que aprendeu que às vezes os maiores perigos podem estar dentro da própria casa. Mesmo com a prisão do homem, a família ainda sentiu os reflexos de tudo o que aconteceu. A menina passava por momentos difíceis na escola, pois alguns colegas começaram a fazer perguntas invasivas e, mesmo sem entender direito, acabavam machucando ainda mais a criança. A mãe percebeu que o trauma era muito maior do que imaginava e resolveu mudar de cidade
para recomeçar uma nova vida ao lado da filha e da empregada que já era parte da família. Elas foram para uma cidade pequena, onde poderiam ter paz, mas nem tudo seria tão simples assim. Ao chegarem na nova cidade, a mãe conseguiu um novo emprego como professora, e a empregada assumia cada vez mais funções dentro de casa, inclusive cuidando da menina que ainda sofria de pesadelos constantes em suas noites. A menina gritava durante o sono, dizia que o homem estava no quarto, que ele iria voltar, e chorava até dormir novamente. Certa noite a empregada se assustou quando ouviu a menina falar enquanto dormia. Ela dizia frases como: ele disse que ia voltar, disse que ia levar mamãe, e a senhora, e eu junto com ele. A empregada sentiu um calafrio, mas tentou acalmar a menina com um chá e palavras doces. No dia seguinte, decidiu levar a menina em uma espécie de terapeuta espiritual da região, alguém conhecida por ajudar pessoas que passaram por traumas muito intensos. Essa mulher disse algo que ninguém esperava. Ela afirmou que o homem, mesmo preso, continuava mandando mensagens e ameaças, usando pessoas de fora, e que a menina, por ter uma ligação muito forte com ele, sentia essas energias negativas mesmo à distância. A mãe inicialmente não acreditou, mas dias depois recebeu uma carta em sua caixa de correio sem selo, sem nome, apenas um envelope branco, com um papel dobrado dentro da carta. Dizia: eu ainda sei onde vocês estão. Não adianta fugir, vocês nunca vão estar seguras. Ela ficou em choque. Foi até a polícia, que iniciou uma investigação, mas nada concreto foi encontrado. As câmeras da rua não captaram nada, e nenhuma impressão digital foi encontrada. Na carta, a mãe entrou em desespero. Pensou em voltar para a cidade antiga, mas a empregada disse que fugir não era a solução, que precisavam enfrentar aquilo com força e fé. Dias se passaram, e as coisas pareciam acalmar, até que em uma madrugada, o cachorro da família começou a latir, sem parar. A empregada levantou, assustada, e viu um homem encapuzado do lado de fora da casa, tentando olhar pela janela. Ela gritou, chamou a polícia, mas o homem fugiu antes que alguém conseguisse pegá-lo. A mãe entrou em pânico e decidiu que não podia mais colocar a filha em risco. Colocou a casa à venda e decidiu voltar para perto dos pais, para ter mais segurança e apoio. Quando chegaram na cidade natal, o avô da menina, que sempre foi muito rigoroso, resolveu acompanhar tudo pessoalmente. Instalou câmeras na casa, alarmes, e começou a investigar por conta própria, usando contatos que tinha do passado. Descobriu que o ex-marido da filha, mesmo preso, tinha contatos com um grupo perigoso que atuava fora da prisão, e que eles estavam sendo usados para intimidar a família e evitar que ela continuasse cooperando com as investigações que ainda estavam em curso. Esse grupo queria que a família ficasse em silêncio, pois sabiam que havia mais gente envolvida, e que se tudo viesse à tona, muitos iriam parar. Na prisão novamente a família ficou em choque, mas o avô disse que não iria se intimidar, e que protegeria a neta com a própria vida. Montou um sistema de segurança reforçado na casa, e começou a colher provas contra o grupo, usando um detetive particular. Que ele contratou. Esse detetive descobriu que um dos integrantes do grupo era ninguém menos que um policial que passava informações de dentro para os criminosos do lado de fora, e que esse policial era o responsável por vazar o endereço da família. O avô juntou todas as provas e entregou para o Ministério Público, que imediatamente abriu um processo sigiloso contra os envolvidos com base nas provas. A Polícia Federal foi envolvida e prendeu todos os integrantes do grupo, inclusive o policial corrupto que tentou negociar para escapar, mas sem sucesso. Ao saber da prisão dos comparsas, o homem na prisão tentou tirar a própria vida, mas foi salvo por pouco e encaminhado para uma ala psiquiátrica da prisão, onde ficaria isolado por tempo indeterminado. A menina, ao saber que todos os envolvidos haviam sido presos pela primeira vez em anos, dormiu tranquila, sem pesadelos, e com um sorriso no rosto. A mãe chorou ao ver a filha dormindo em paz, e agradeceu por ter tido ao lado pessoas tão fortes e corajosas como a empregada e o pai dela, que se tornaram os verdadeiros guardiões da família. A empregada continuou vivendo com elas e se tornou madrinha da menina, que agora, já com mais idade, contava aquela história em entrevistas e escolas, alertando outras crianças e pais sobre os perigos que muitas vezes estão dentro de casa, e que o silêncio pode ser mortal.